privilégio muito grande para a gente, que dessa plataforma, quantas coisas boas Deus tem feito, através dos seus servos, que daqui tem proferido a palavra. E para mim, depois de cerca de 5 meses, assumir o púlpito, dá a impressão até que não sei mais pregar, que existo durante 50 anos, ou mais, durante também o curso do seminário, e às vezes 2 vezes no dia, várias vezes na semana, e a gente perde um pouquinho o pique. Agora, também estou acostumado a pregar em igrejas, templos, assim, retangulares, e aqui os templos praticamente todos são tipo um anfiteatro, convergindo as partes todas para... Então eu fico feliz em poder estar hoje conversando com os irmãos sobre a palavra de Deus. E gostaria de ser útil naquele que for permitido pelo Espírito Santo. Os irmãos, para abrirem a Bíblia ou escutarem com atenção, Miqueias 6, versículo 8. Basicamente, Miqueias 6, 1 a 8, mas vamos ficar no versículo 8. Depois vamos reportar para o Sermão do Monte. Miqueias 6, 8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Podemos todos ficar de pé para repetirmos juntos, se possível, o versículo, depois, voluntariamente, um de vocês orem por todos. Miqueias 6, 8 diz assim: você quer ajudar? Aqui ajuda. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Voluntariamente, por favor, um de vocês. Olha. Senhor Deus, eu te agradeço. Damos graças a Deus. Estamos aqui para aprendermos mais um pouco de ti. Senhor Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos alerte, Somos Deus. o entendimento sobrenatural da tua palavra. Somos Deus. Para mundo de nossos corações e que possamos praticar nessa semana. Amém, Que Senhor. possamos, Senhor, aprender o teu amor, o teu verdadeiro ser sobre nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Me sentar. Esta passagem da Bíblia nos fornece um tema que eu julgo sumamente importante e fácil. Deus simplifica tudo para nós. Deus simplifica tudo para nós. E você pode dizer que Ele não pede, nunca pede demais. Ele pede na medida. Deus só não faz aquilo que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer é muito pouco. Praticamente nada. Deus, por exemplo, nessa expressão, quase toda com verbos no subjuntivo, Deus pede algumas coisas que sejam por nós atendidas. Coisas pequenas,
fáceis que podem e devam se tornar práticas na nossa vivência e convivência com o nosso próximo, e especialmente com Deus. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. O profeta Miqueias coloca em palavras simples a vontade de Deus para nós. É um dos profetas menores. Se você resolver, pode lê-lo assim, numa sentada. Pode meditar nele durante alguns dias. Pode, enfim, parar nesse profeta Miqueias e ver que riqueza que Deus, através do seu Espírito, passa para a sua alma, para nós. Com a maior das simplicidades, nada tão assim difícil, nada tão assim complicado que você tenha que cursar uma coisa, fazer um programa para você chegar lá e entender. Deus vai discernindo cada parte, todas elas, uma por uma, para que você fique exatamente sabendo o necessário para ter a sua felicidade. Ele começa dizendo que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus não é má. Muita gente titubeia, muita gente vai procrastinando esta coisa de aceitar esta bondade de Deus, mas Deus está, parece que, num sentido até rastejando atrás de nós para oferecer-nos graça, para nos dar favores, para nos abençoar, para conduzir a nossa vida, projetando-a para onde ela deve ir. Então, é estranho que Deus fala e muitas vezes nós, os seres humanos, damos ouvido de mercadores. Então observe que o profeta Miqueias coloca tudo ao nível da nossa compreensão. Aqueles que têm estudado a história sabem que o Martinho Lutero, usado por Deus na reforma do século XVI, em tempo de uma Alemanha bastante rude, bastante atrasada, bastante complicada, ele fez com que a Bíblia se tornasse, especialmente Romanos, se tornasse uma coisa assim que todo mundo pudesse ler. O derramar do Espírito Santo, usando a simplicidade de Martinho Lutero, que pregava esta palavra para cada categoria da sua própria linguagem, baixava o nível para que todos pudessem entendê-la e ninguém tivesse que dar desculpa que não aceitou a Jesus porque não compreendeu. Jesus fez a mesma coisa. Aqueles que o seguem e são seus fiéis pregadores, devamos fazer o mesmíssimo, porque Deus não complica. Eu falava com um dos nossos irmãos, aliás, um dos grandes patrocinadores de missões do Nordeste, Joel Venâncio. Falava com ele hoje na hora do almoço. E ele falava assim: é muito mais fácil entrar no céu do que muitas vezes entrar num grupo, fazer parte de um grupo. É muito mais fácil você entrar no céu, porque Jesus, na realidade, ele facilita as coisas. Ele não olha se você está bem trajado, está bem arrumado. Ele não olha para o nosso aspecto, embora isso também tenha a sua participação, o seu valor, mas Deus não olha para as nossas condições. Ele olha assim para dentro do nosso coração: o que é que está faltando lá? O que é que eu estou precisando? De repente não é dinheiro, de repente é dinheiro, de repente nem é saúde, mas pode ser também a saúde, alguma coisa do cotidiano. E ele chega junto.
E Ele participa com você. A vontade de Deus não é exigente. Veja os irmãos, no cômputo de toda a Bíblia, Ele não coloca um peso tão pesado que nós não possamos carregar, que exceda a nossa capacidade dada por Ele próprio. Ele vai colocando a responsabilidade na medida de cada um de nós, naquilo que você aceita e Ele dá para você. Eu gosto muito de trabalhar com Ele, porque Ele é um chefe consciencioso, Ele é um chefe quase humano. Ele sente a nossa humanidade. Eu posso dizer que Miqueias deixa bem patente que Deus pede pouco, muito pouco, quase nada. Deus pede de cada um de nós. Não exige coisa nenhuma, não estabelece normas, nem princípios, a não ser que você queira ficar do lado dele, queira somar com ele, queira ser um glorificador do nome dele. E para glorificar o nome do Senhor não é difícil, irmãos. Você pode, lavando a casa, o carro, a roupa, a coisa, a louça, você pode fazer da arrumação, você pode estar glorificando a Deus. Qualquer coisa. A primeira delas, que pratiques a justiça. Essa justiça, irmão, que eu estava olhando, é a justiça obtida por Jesus Cristo. Quantos de nós, às vezes enche a boca, estufa o peito e tal, se alvora de injusto? E na realidade nós somos justos, mas não somos tão justos assim por nós próprios, senão pelo Senhor Jesus. Porque essa justiça é aquela justiça que nós somos tornados justos, nós somos feitos justos, Deus nos tornou justos. Eu posso observar onde Deus me pegou, e quando Ele me pegou e Ele entrou no meu coração. Se há coisas boas, eu acredito que todos nós temos coisas boas na vida, momentos bons, momentos também problemáticos, dramáticos, momentos bons. O meu melhor momento na minha vida foi o dia que eu me encontrei com Jesus. Amém. Lá no sul do Brasil, bem longe, culto bem animado, muita gente foi à frente, acho que uns 15 e naquela mesma ocasião, isso foi mais ou menos meio-dia, naquele mesmo dia já queria me batizar, mas eu era criança, eu era um pouco mais de criança, mas só fui ser batizado bem mais tarde, quando fui doutrinado, fui ensinado o que estava fazendo, mas poderia ter sido batizado no mesmo dia, não haveria nenhum problema. Então a justiça de Deus, ela vem sobre nós, e essa justiça nós somos portadores dela. Nós precisamos desempanar essa justiça diante das pessoas com as quais nós vivemos, desde a própria família, dos amigos do trabalho, até aquelas pessoas que passam por nós, que nós não sabemos o seu nome nem onde mora. Nós somos chamados por Deus para sermos, não justiceiros, mas para sermos justos, para sermos usados por Ele para abençoar aquelas pessoas, manifestando a elas a graça. Nós somos feitos justos por Deus. Calcule, irmão, nós vamos chegar, penso que não está muito longe, de pessoa de 70 anos para cima, parece que a chegada de Jesus está muito mais perto. Os adolescentes pensam que está muito longe.
outros que nem pensam, mas Jesus está vindo. Ele vai chegar. Ele não tarda. E a oração de João é que Jesus venha logo. Ora, venha, Senhor Jesus. Eu já vi o irmão aqui falando a mesma coisa, e a igreja do Senhor na terra que está sofrendo, ela precisa fazer esta oração. Que Jesus venha, mas Ele não virá enquanto nós não cumprirmos o trabalho que temos para ser cumprido. E muita coisa. E o Senhor Jesus pode nos usar no trabalho que é dele, na missão que é dele. Eu gostaria de dividir Mateus 5, verso 6 do Sermão do Monte, que os irmãos pudessem observar esta maravilha que aí está. Mateus 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Em que tempo está o verbo ali? Vocês podem marcar, nós temos passado, presente e futuro. Basicamente, o estudo dos verbos se resume a isso. E ali está em que tempo? Pois serão satisfeitos. Então você tem no presente ali, bem-aventurados que têm fome. E esta fome só vai ser saciada, vai ser contemplada no futuro, que pode ser na vinda de Jesus, com a nossa ida para Ele, ou pode ser durante a nossa jornada, a nossa peregrinação aqui na terra. Sabe-se que está para frente. E a gente que é daquele tipo plantar o que deva colher mais tarde, então nós devemos plantar o que nós queremos receber. Você quer ser uma pessoa justa, quer receber justiça, já recebeu justiça, então semeie essa justiça. Bem-aventurados. Quem foi que disse isso? Não foi o próprio Senhor Jesus? Não é, pastor Jair? Ele disse para quem? Claro que foi para nós também. Ele disse para quem tem ouvido para escutar. Se você gosta de ouvir a coisa correta, a coisa certa, plante, semeie, viva, pratique a justiça. É o que Deus quer que nós façamos, que pratiquemos a justiça. Muito fácil ser justo com o outro, difícil é ser justo consigo próprio. A justiça, ela deve ser manifestada desde o alto da cruz até as baixadas todas, os vales, todos os cantos. Uma segunda coisa que você pode observar na simplificação da vida para com Deus é que amemos a benevolência. Amar a benevolência quer dizer disposição para praticar o bem. Há uns certos insetos, aranha, por exemplo, se você mexe com ela, e outras espécies, eles já se armam, caranguejos se armam e estão prontos para atacar. É um instinto de defesa. Muitos de nós, já porque sofremos tanto, por vezes somos tão já prejudicados, atacados, que nós agora estamos prontos para atacar. Nós estamos pré-estabelecidos para nos defender de tudo e qualquer coisa que possa vir contra nós. Mas o Senhor Deus quer que nós tenhamos em nosso coração o espírito de benevolência, tratar o outro, predisposição para fazer o bem a quem quer que seja. E olhe que para se fazer o bem, a gente nunca se arrepende.
em se fazendo aquilo que é ruim, 5 minutos depois, pouco tempo depois, a pessoa se arrepende. Puxa vida, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Eu poderia ter procedido de outra forma. E de mais a mais, eu sou um cristão, eu sou alguém que vai para o céu, eu estou sendo trabalhado, mas não estou atentando para o trabalho que está sendo ministrado sobre a minha alma. Então é preciso que haja em nossa alma, em nosso ser, no âmbito da nossa vida, uma predisposição para a chamada benevolência. Benevolência. Isso é amar o próximo como a nós mesmos. Agir com misericórdia traduz-se sentir com o coração a dor dos outros. Tem gente que nada com a vida de ninguém, cada um cuida de si, cada um é maior, cada um sabe, uma vez que tenha sido esclarecido. Mas tem gente que gosta de novela, essas novelas podres, diabólicas, infernais, e eles são tão assim concentrados que quando veem aquelas cenas eles vertem lágrimas. Você tem um paninho para estar secando o rosto, dá pena de tanta falta de compreensão das coisas, sabendo que aquilo é uma mentira tremenda, é uma coisa infernal, tremenda, que vai prejudicar horrivelmente a pessoa, mas a pessoa não é capaz de chorar por uma coisa que seja real. Chora por um cachorrinho, não tem nada com a vida do bichinho, até gosta dos animais, mas não chora por um ser humano que vai para o céu. Não tem o sentimento que Jesus teve, que olhando lá no Monte das Oliveiras, lá para Jerusalém, lá embaixo, vendo aquelas pessoas a quem havia enviado vários pregadores, e ele chorou sobre eles, e ainda lamentou, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes. Curioso, irmãos, fazer até o estudo do Novo Testamento, para você procurar Jesus alegre nesta terra, cumprindo a sua missão, ou encontrar Jesus triste, chorando. Você vai ver que 90% do ministério dele foi lágrimas. Jesus sofreu como nunca, como ninguém, por causa de mim e de você também. Ele chorava em ver as pessoas a quem ele amava, em quem ele cuidava, e não querendo aceitar a vontade dele. Então nós não podemos, com os nossos olhares, com as nossas formas de ser, nós não podemos afastar mais, gente. Nós temos que aproximar-nos. Temos que ser como bons pescadores, saber jogar isca certinha, ficar em silêncio, aguardar o bom peixe, aguardar aquele que é enviado pelo Espírito Santo, porque quem ganha almas é sábio. E nós não somos de outra forma, nós somos sábios, porque sabemos respeitar os limites, sabemos respeitar as pessoas, sabemos amá-las com o amor de Jesus, sabemos usar as nossas mãos, o nosso corpo, como parte do corpo de Jesus, que somos a terra, ele é o cabeça, nós somos o corpo, para fazer a obra que ele deixou para que fizéssemos. Jesus está vindo, e eu acho que todos nós devemos ir com ele. Vai ficar difícil se um de nós ficar. Vai ficar muito complicado se dos poucos ou muitos que aqui estamos hoje à noite ficaram. Porque Jesus não tem preferidos. Jesus não escolheu esse em detrimento daquele outro. Jesus escolheu todo. De tal maneira amou Deus ao mundo. É homem, é mulher,
criança, sei lá, todas as raças, todas as línguas. Deus ama. A gente não merece, mas Deus é fabuloso. Deus é fantástico. Aleluia. De tal maneira Ele nos ama, que Ele é capaz de simplesmente dar tudo para a nossa salvação, não querendo que nenhum de nós se perca. Essa questão é um olhar para o vizinho. Os meus vizinhos, está difícil. E eu às vezes quero até falar com eles. E os meus filhos às vezes dizem que eu sou meio coisa. Eu estou falando com eles. Eles não estão entendendo muito bem, mas está importante eu falar a língua do amor. Eu faço o gesto do amor e os caras não tem como. O Jaime está me dando umas instruções aí, mas não aprendi ainda. Mas eu já dei até o livro do pastor Henrique para um deles lá. E ele ficou feliz da vida, pelo menos parecia. Parou o que estava fazendo, foi guardar o livro, voltou e toda hora que ele sai na porta ele me apanha com a mão. Nós temos que olhar para os nossos vizinhos. Se for possível, para dentro dos olhos deles. Tá certo? Temos que olhar também para as outras pessoas. As outras pessoas. O irmão, por exemplo, o estranho. Você entra no meio de uma multidão, você só é mais um. Assim a gente se sente. E às vezes se sente até bem coisa, porque as pessoas são enormes e elas se aparecem maiores ainda quando você as desconhece. Mas você lá no meio, vai vazando, vai saindo lá na frente. Ame as pessoas. E às vezes eu olho para elas e fico pensando assim: isso aqui também vai para o céu como eu. Não vai para o inferno. Porque o céu, com certeza, é bem maior do que o inferno. No céu, com certeza, vai ter muito mais gente que lá no inferno. Para a glória do Senhor. Amém. E essa é a nossa família. E isso é a família de Deus. Amém. Mas o que é que nós temos que fazer? Cuidar de todos eles. Contar um por um, como o pastor faz com as ovelhas. Faltou uma, 99 estão seguras, mas está faltando uma, o pastor vai atrás dela. Aquela precisa de você. Mateus 5, verso 7, dá uma força para nós nessa área aí. Mateus 5, verso 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Interessante que o Senhor Deus, em Miqueias, diz que Ele quer coração contrito. Ele quer pessoa verdadeiramente achegada a Ele. Ele não se agrada de um rio de óleo ou de um rebanho inteiro sendo sacrificado. Ele quer coração. O seu coração no corpo é um órgão que representa a vida. O nosso coração, se eu não estou enganado, é a única coisa que Deus pede de nós. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Esse coração, quando é entregue a Ele, é tornado um coração amoroso. Um coração que era de pedra, que era de qualquer outro artigo, que agora mudou para um coração de carne, coração sensível, coração que sente a dor, não própria apenas, mas a dor dos outros também. Então, filho meu,
Dá-me o teu coração. O que eu devo fazer, Senhor, para ser salvo? Fazer nada. Você não tem que fazer nada. Você quer fazer alguma coisa? Não tem que fazer nada. Tudo já está pronto. Basta crer. Somente crer em Jesus. Pronto, não tem dificuldade. Você pode até ser batizado. Ou se não for batizado, ainda tem, você pode ir para o céu a si mesmo. Porque o batismo não salva ninguém. Última coisa, que andemos humildemente com o nosso Deus, sem soberba, sem presunção, sem seguir os nossos próprios rumos e vontades, mas seguindo o que está em Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nem é o reino dos céus. O reino dos céus é aqui mesmo, aqui embaixo. Mas o reino de Deus é um pouquinho mais acima. Sem soberba, sem presunção, sem seguir os nossos próprios rumos, as nossas próprias vontades. Há uma ilustração que acredito que está até careca de ser mencionado, mas cabe aqui. Um pseudo-cientista foi para o Amazonas e lá ele queria acrescentar coisas à sua tese que iria escrever. E esse cidadão, andando pelo maior rio do mundo, em extensão e volume d'água, pelas ribeirinhas por ali, então pegou um dos matutos dos ribeirinhos, a canoinha, e ele quis crescer para cima do pobre coitado que só sabia mesmo remar, talvez nadar um pouquinho. De vez em quando ele soltava as dele. Você conhece, por exemplo, amor platônico, sabe o que é isso? Você conhece, mas esse ponto da ciência, com essa filosofia, não sei o quê, o matuto só dizia, não sei. Não sei, não, senhor. E de repente armou-se o maior temporal e aquelas águas se tornaram revoltas. E o matuto se dirigiu ao cientista: o senhor sabe nadar? Ele disse simplesmente não. Falei, dá licença, porque eu sei. Acho que está pesquisando até hoje. Fundo do Amazonas. O grande mandamento e primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Jesus disse: e o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será difícil para nós, irmãos, uma coisa dessas? Você amar muito a Deus ao ponto de a sua vida, enquanto você faz o seu trabalho, sua tarefa, você está só pensando nele, está só cooperando com ele, participando, pedindo força a ele. Se é complicado isso, é muito difícil para nós, os crentes, fazermos isso. Fazemos de Jesus o nosso sócio permanente, o nosso sócio presente, para ouvirmos todo o recado que ele tem, toda a orientação que ele tem. Seria difícil? Acredito que não. Para isso, nós confessamos Jesus, nós declaramos que Ele é o nosso Deus, porque o Senhor Deus requer de nós. Um pouquinho mais difícil seria amar o outro, estender a nossa mão ao outro. Isso é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível, porque se fosse possível, Jesus não teria determinado para nós. Jesus não teria feito tantas recomendações
em relação ao próximo. Eu não sei o grau de cada um de vocês, cada um sabe de si, mas eu amo as pessoas, mesmo sem as conhecer. Eu desejo que essas pessoas sejam tão felizes quanto eu, ou mais. Que calme do Senhor Deus toda graça, toda misericórdia. Porque Deus ama as pessoas de igual modo. Não tem os preferidos, não tem aqueles em que Ele chama de meus queridinhos. Ele ama todos, sem exceção. Eu só queria, encerrando, dizer que nos primeiros séculos, reconhecidos estudiosos da história, havia os gladiadores. Não eram bem Olimpíadas, mas mais ou menos o princípio delas, como se fossem as Olimpíadas. Então havia nas arenas as brigas, as lutas, espada eram os gladiadores e toda forma de competição do físico. Então os grandes colocavam os escravos selecionados para brigar, para promover o espetáculo em que eles estavam apreciando. Isso não é diferente hoje nas competições, nas lutas de hoje. Mas observe que o vencedor daqueles duelos, ele era, depois de tudo, ovacionado. Todo mundo carregava bem alto, batia o palma, dava um prêmio e coisa parecida. E aquele que era vencido, ele se encaminhava para um canto meio escuro e lá ele era executado. Era morto. Não valia para nada. Assim, ainda em alguns estados do Brasil, se faz como o boi, quando bota os animais para brigar. Aquele que perde, então é executado e tal. Mas isso aqui era muito comum nos séculos, 2 primeiros séculos do cristianismo da nossa era. Um certo monarca, com gesto de humor, por vezes, marcava com aceno positivo para o perdedor, lhe dando segunda oportunidade de defender-se ou de lutar de novo e sair daquela iminente morte que já estava cheirando sangue ali perto dele. E ele então tinha a oportunidade de lutar mais uma vez, e desta feita já estava perdido. Ele poderia dar tudo que tinha para poder sair daquela. Observe que esse gesto do monarca pode representar muito bem Efésios 2,5, que diz assim, que Jesus fez isto mesmo para conosco, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele, e declara Paulo pelo Espírito Santo, pela graça sois salvos. Irmãos, a graça de Deus nos alcança. Nós não estamos brigando com ninguém, lutando com ninguém, senão com Satanás, com as forças do inferno. Nós estamos sendo preparados por Deus para o céu. Se merecemos o céu, nós vamos para lá. A graça do Senhor Jesus Cristo nos atingiu. Nós somos privilegiados porque alcançamos esse privilégio, que é oferecido ainda para muita gente mais. Então nós devemos viver intensamente o tempo que nos resta sobre a terra. Pode ser muito, pode ser pouco, o tempo que nos restar sobre a terra, vamos viver para Jesus. Vamos viver para o próximo. Deus abençoe a todos nós. Amém.
Espírito Santo de Deus que nos vai emocionando cada vez mais para frente. Creio que essa semana será uma semana muito especial. Gozo da saúde, gozo da paz, gozo da comunhão e também da prosperidade, se sentir bem que vai fazer. Deus, nós te agradecemos o nome mais santo, poderoso, único. Nós te glorificamos, Senhor. Tu és o merecedor da honra, do reconhecimento, que não há Deus nenhum, em tempo algum, que se compare contigo. Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus presente. Senhor, nós louvamos porque passou mais uma semana, já estamos, ó Senhor, no final do primeiro dia deste novo tempo. Queremos estar na Tua dependência, feitos Maria, que ficou aos Teus pés, escolhendo a boa parte. Deus, faça que a nossa vida, cada um dos seus gestos, nesse tempo diferente que estamos recebendo, possa continuar na Tua dependência. Guarda quantos dos Teus servos estaremos, ó Deus, correndo perigo, correndo, Senhor Deus, ameaça. Teu bom Espírito, Teu anjo, Senhor, que acampa ao nosso redor, e o Teu Espírito que acampa em nossa alma, seja servido e nos guardado. Pai querido, nós entregamos cada um dos Teus servos aqui na frente, no exercício da fé, no exercício da esperança, Senhor Deus, no exercício da obra feita na cruz, que nós possamos dormir, repousar, ó Deus, nos Teus braços, sabendo que estamos juntos contigo. Guarda com providência cada membro da família, cada pessoa, desde os menores, os pequeninos, até os mais avançados em dia. Cada família inteira, Senhor, prosperando as suas vidas, com tudo que é bom. Sabemos que a Tua vontade não se compara com a nossa. Ela é maior e melhor. Por isso, Deus, nós Te adoramos, reconhecendo o nosso Pai, o nosso tudo. Pedimos esta bênção em nome do Pai, o Seu amor tão grande por nós, em nome do Filho, na Sua obra no alto da cruz, em nome do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas que também nos consola de toda a dor